Estamos aqui para tratar de Lula e Bolsonaro e a política externa brasileira. Mas o que Lula e Bolsonaro têm em comum? Afirmo que muito mais do que você imagina. Além do fato de que ambos destroem a tradição brasileira na política externa. E essa tradição vai longe na história. Desde Oswaldo Aranha, em 1947, presidindo a primeira sessão especial da Assembleia Geral da ONU, em uma reunião histórica que, pasmem vocês, discutia a criação do Estado de Israel. Pois é, e Aranha, diplomata brasileiro, defendeu com competência a solução de criação de dois estados, sendo assim seriamente cogitado para o Prêmio Nobel da Paz, mas não levou. E sua conduta foi tão memorável que, como prêmio de consolação, o Brasil passou a abrir a sessão especial da ONU, tornando-se uma honrosa tradição para a nossa nação. Tradição essa que boçais como Lula e Bolsonaro têm manchado com baixeza e populismo. E isso, por exemplo, os iguala. Mas Bolsonaro é de direita, Lula é de esquerda, certo? Errado. Esses construtos são muito frágeis e não resistem a um exame ancorado nos fatos. Quer ver? A esquerda é progressista, certo? Errado. Onde está o progressismo da Revolução Cultural de Mao Tse-tung, queimando livros? Ah, mas a esquerda preza pela liberdade, certo? Quando? Onde? Nos gulags soviéticos? Verdadeiros campos de concentração para prisioneiros políticos, que ainda persiste nos dias de hoje, no regime ultradireitista de Putin. Pois é, regime que acaba de assassinar mais um opositor, Putin, amigo de Bolsonaro e de Lula. Este é o pivô, é um dos pivôs da minha demonstração cabal. Uma peça-chave na demonstração de que, nos extremos, esquerda e direita são indistintos. Outra prova, desta vez morta, é o finado Hugo Chávez, parceiro de Lula e exemplo para Bolsonaro, que pretendia, pasmem vocês, implantar o chavismo no Brasil. E Bolsonaro disse ainda que não sou anticomunista, e ao contrário, sendo, pois, simpatizante do comunismo, porque, segundo ele, era o regime mais próximo do militarismo. Ah, mas isso foi na década de 90. Mas na década de 90, eu considerei Chávez um perigoso psicopata e um perigoso ditador, e continuo considerando. E eu não mudo de ideia tão facilmente quando isso envolve conceitos basilares em minha conduta cidadã. E você? Você que me ouve, o que faz? Você muda de opinião como troca de roupa em matérias fulcrais? Em matérias básicas, fundamentais? Aliás, aquele que defende com argumentos de ocasião o que diz professar por uma questão de princípios, não merece o meu respeito e não dispõe verdadeiramente de princípio algum. Portanto, princípios são estabelecidos com base em profunda reflexão,
deveriam ser estabelecidos com base em profunda reflexão, além das inclinações inatas em sua personalidade. E a direita? O que diz a direita? A direita? A direita é tradição, família e propriedade. Certo? Errado. Onde está a tradição em Trump, que ganhou a vida com prostituição, cassinos e golpes no sistema financeiro, envolvendo a lavagem de dinheiro da máfia russa? Onde fica a família e a religião em Berlusconi? Traficante de armas, de mulheres, pedófilo. E Hitler? É muito curioso ver que muitos colocam Hitler à esquerda, quando ele foi claramente de direita e um inimigo ferrenho do comunismo. Hitler disse que a sua missão de extermínio dos judeus era governada por ninguém menos do que o Espírito Santo. E ele asseverava, dizendo que cumpria o trabalho incompleto de Martinho Lutero, o extermínio dos judeus. Hitler mandou gravar nos cinturões alemães, nas fivelas, Gott mit uns. Isso vem diante essa tradição do exército alemão que ele manteve, ou Deus está conosco. Pois esse carola esquisitão é um marco direitista, como Putin. Outra severa contradição na dita direita é a defesa simultânea do livre mercado e do nacionalismo, que impõe protecionismo, que contrasta com o livre mercado, assim como as contradições da esquerda, onde o exemplo mais absurdo é a China, que pratica uma economia agressiva e suja, uma economia de mercado extremamente agressiva e desonesta, né? Desatenta às regras que regem a economia de mercado. Enquanto isso, ela se diz comunista. Liberdade no comunismo, partido único, liberdade sem voto, liberdade sem liberdade de expressão. Hitler, por sua vez, não pode ser mais favorável à tradição. Realmente ele é um cara tradicional, acredita que o povo alemão, ariano, portanto descendente, no imaginário dele, descendente diretamente de Jesus Cristo, tá? Esse povo era o povo escolhido, era o povo de Deus. Lourinhos, branquinhos, como jamais existiu no Oriente Médio. E Hitler é tão família que transa com a própria sobrinha, que decide suicidar-se. Melhor do que viver na companhia de um monstro. E Putin, o amigo de Trump, de Berlusconi, de Lula e de Bolsonaro. Putin, esquerda ou direita? Façam suas apostas. O machão sem camisa, religioso e assassino. É curioso notar que nem Lula nem Bolsonaro criticam o claro genocídio em curso na Ucrânia, que conta 2 anos em guerra contra um invasor beligerante e assassino, Mr. Putin. Não houve qualquer afronta da Ucrânia contra a Rússia e seu povo. Trata-se, portanto, de uma simples e brutal invasão. Nenhum pio dos 2 psicopatas brasileiros contra o psicopata russo. Portanto, os construtos de esquerda e direita não se sustentam. Nem Lula nem Bolsonaro deram um pio sobre o assassinato de mais um opositor da ditadura de Putin. Nenhum dos dois critica a existência de campos de concentração para prisioneiros políticos na Rússia. Para Lula, Israel está cometendo um crime de guerra
na faixa de Gaza, comparável ao genocídio estruturado do nazismo contra o povo judeu, para extermínio do povo judeu na Segunda Grande Guerra, e que resultou na morte de 6 milhões de inocentes. Mas Hitler considerava que os judeus haviam invadido a Alemanha e controlado sua economia. Justificativa similar à dada por Lula, alegando que os judeus invadiram a Palestina. Ou seja, de certa forma, Lula considera o ataque do Hamas, grupo terrorista, como legítimo. Pois bem, no caso dos mais de 30 mil mortos na guerra da Ucrânia, Lula não se manifesta. Não há pedido de cessar-fogo, muito menos a condenação do agressor, a Rússia de Putin. No caso de Israel, Lula faz ataques inflamados contra quem ele acusa de agressor, muito embora a incursão na faixa de Gaza tenha um único e claro objetivo: resgatar os reféns levados pelo grupo terrorista Hamas. Ou seja, o Hamas, um grupo terrorista, e repetirei isso incessantemente, invade Israel, mata milhares de civis e faz centenas de reféns, a esmo ou não. O Lula, assim como o direitista Hitler, acha que os judeus invadiram a terra deles, neste caso a terra dos palestinos, pois bastaria que Lula ordenasse a libertação imediata dos reféns, todos civis, inocentes, que nesse momento vivem o mais horrendo dos cenários, o mais horrendo dos dramas. Sendo muito curioso que o discurso abjeto de Lula não seja iniciado por caracterizar o Hamas como grupo terrorista, primeiro, e destacando, em segundo lugar, a libertação dos reféns. Isso é muito estranho. Afinal, repito, Lula, essas pessoas que continuam na mão desses terroristas assassinos, sanguinários, desses doentes mentais, agressivos, sádicos, esses reféns, eles sim vivem o terror na terra. Eles sim vivem em estado de terror máximo. Eles viram seus familiares e amigos serem mortos a esmo. Os caras rindo enquanto perpetravam esses atos maléficos. Ou não foi assim? Ou o assunto não é esse? Ou Israel é o invasor? Lula? Então, que tal uma aulinha de história? Pois um exame da história pode ser esclarecedor a Lula sobre a complexidade que cerca essa região. Lembrando que Gaza já pertenceu ao povo judeu por séculos, em um passado remoto, mas também pertenceu aos antigos egípcios, sendo depois conquistada pelos assírios e depois por Alexandre o Grande, sendo retomada mais tarde pelos beduínos e depois conquistada pelos sírios seleucidas, depois novamente pelos egípcios no tempo de Ptolomeu, até cair em mãos judaicas por 200 anos. Finalmente, os romanos entram em cena, conquistam a região quando dominaram o mundo e controlam Gaza durante a gestão local de Herodes. Pois é, o suposto flagelo de Cristo, né? do personagem mitológico do cristianismo. Pois no período romano, o Senado local abarcava várias etnias, né? Os próprios judeus, nababeus, persas, egípcios, além de gregos e romanos. Finalmente, com o cristianismo oficializado no Império Romano, a região é convertida em cristã
e templos pagãos são destruídos. A história de Gaza é destruída. Essa história de mudança de mão em mão, ela é destruída. Toda a cultura é destruída pelos cristãos ensandecidos. Mas no século V da Era Comum, século V, né, com a queda progressiva de Roma, os muçulmanos têm a sua oportunidade de tomar Gaza. Também não gostam de cultura nem de história, né? Também destroem o passado. E instituindo o islamismo por lá, em Gaza, por 300 anos. Isso até as cruzadas. E voltamos ao tormento da guerra de Deus. Gaza permanece sob o domínio dos cruzados até o início do século XII, quando Saladino os expulsa, o famoso Saladino. Mais tarde, no século XIII, os mamelucos conquistam a região e governam a faixa de Gaza até o século... foram 300 anos, até o século XVI. Bom, Gaza também passou por inúmeros terremotos, como os registrados mais recentemente, em 1903 e 1914, até ser controlada pelos britânicos durante a Primeira Grande Guerra, né? E a região experimentou um significativo desenvolvimento nesse período. Eu acho que eu esqueci da tomada de Gaza também pelos otomanos. Isso foi no século XVI e trouxe Gaza, né, em mãos otomanas até o fim do século XIX, início do século XX, né, quando ela foi na Primeira Guerra, passou a ser controlada pelos ingleses. E, como eu disse, se desenvolveu bastante. Bom, por outro lado, o povo judeu foi expulso de sua terra pela primeira vez. O povo judeu é o povo escolhido por Deus, né? O povo de Deus, né? Ele foi expulso de sua terra prometida pela primeira vez no século VIII a.C. pelos assírios. Os judeus tiveram um curto período de sucesso com Davi e Salomão e depois passaram a ser perseguidos, e com a cristandade romana eles passaram a ser os bodes expiatórios da morte de Cristo, né? Então as coisas só pioraram, né, com essa culpa da morte de Cristo impingida pela Igreja Católica Apostólica Romana. E depois também seguido essa sina de assassinar e perseguir os judeus, também foi seguida pelo protestantismo, né? Pela morte, culpando os judeus pela morte do personagem mitológico cristão, Jesus Cristo. Então isso, como eu disse, garantiu que os judeus fossem perseguidos e mortos pelos últimos 2000 anos, culminando com Hitler. Finalmente, em 1948, após o Holocausto, que matou mais de 6 milhões de judeus, e por mera perseguição com pretexto religioso, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra coincidiram sobre a formação de um Estado para os judeus, ou Estado de Israel. Nessa época, a região já era colonizada pacificamente por judeus, que simplesmente compraram terras na região. Tanto com a bênção das Nações Unidas e a participação do Brasil, com Oswaldo Aranha, a participação célebre do Brasil, uma operação civil é montada e navios mercantes partem de todo o mundo com os judeus, que haviam sido expulsos e perseguidos, e que, por sua vez, julgam
está retornando à sua terra natal, à sua terra de origem, a terra prometida por Deus, segundo a Torá, que é o Antigo Testamento. Isso contava com o apoio militar dos aliados e enfureceu o mundo árabe, além dos egípcios e persas, que sempre foram arqui-inimigos entre si, mas agora estavam unidos contra a formação de um Estado judaico, o Estado de Israel. Né? Vale lembrar que essa alcunha de semita, né, era muito similar à alcunha de bárbaro para todos aqueles que viviam fora, à margem do Império Romano. Né? Portanto, os semitas eram povos, né, do norte da África ou do Oriente Médio que não pertenciam às etnias dominantes, né? Que não eram nem egípcios, nem eram árabes, nem eram babilônios, nem eram persas. Né? E os semitas, então, eram um povo sem terra que se comunicavam com diversos dialetos, como o aramaico, a suposta língua falada por Jesus, né, que era judeu, diga-se de passagem, além do amárico, do maltês e do hebraico, finalmente, né, mais tarde. Portanto, o antissemitismo, já em voga, né, naquela época e acentuado neste conturbado período, né, da consolidação do Estado de Israel, né, o antissemitismo ele ganha muita força, né? Bom, enfim, é claro que parte da população nessa história de tomar uma região e dividir em dois estados, observando que a região destinada aos judeus já era majoritariamente ocupada por judeus que moravam lá, né? Esse processo, obviamente, afeta a Palestina, afeta a soberania da Palestina, afeta os palestinos, né? O cidadão palestino. Muitos palestinos fogem nessa época para a também tormentosa faixa de Gaza, que nesse momento da história, em 1948, apresentava um significativo desenvolvimento na mão dos ingleses em relação aos países vizinhos, né? Então, notem que, de fato, não houve expulsão de palestinos de suas casas ou terras, isso não aconteceu, mas grande parte do território palestino passa a ser governado por Israel. Não existe qualquer registro de perseguição aos palestinos, mas o seu território foi dividido e passa a ser governado por outra etnia, e uma etnia odiada por eles. Existe sim uma ocupação autorizada pela ONU, e também é verdade que Israel amplia essa ocupação além dos limites permitidos. Mas nunca existiu qualquer evento similar ao ocorrido em 7 de outubro de 2023 por parte de Israel. A situação de Israel é complexa, mas não pode jamais ser comparada às ações terroristas sofridas por este Estado desde sua formação, culminando com esse último ato do Hamas. Na verdade, o maior feito militar israelense é um escudo protetor e não uma super-arma de ataque, um plano de extermínio dos palestinos. Na verdade, e isso deve estar muito claro, o Estado de Israel vive sob intenso ataque. O Estado de Israel, os israelenses, os judeus vivem em pânico. Por outro lado, e revisem a história, Israel ocupou uma região que considerava sua por direito divino,
mas isso não deve ser aceito como argumento. Repito, não concordo com a solução escolhida para o Estado de Israel pela ONU. Melhor seria dizer o seguinte: eu acho que esse processo tem sido mal conduzido. Foi mal conduzido e continua sendo mal conduzido, muito embora os agressivos povos que cercam Israel, né, e demonstram sua violência e incivilidade desde muito tempo, né, e mantendo um ódio contra todo aquele que é diferente dele, ou contra aquele que não segue o seu credo, né, ou o islamismo, né, esse ódio dificulte muito as coisas. O problema nesse caso todo é claro, você precisa dividir uma só terra em dois. Bom, e quem ocupa essa terra não quer dividi-la. E, além de tudo, é tomado por um comportamento tribal e um ódio infantil, né? Histórico, né? E que dificulta bastante as coisas. Então, não tem solução fácil para essa região. Na verdade, é uma eterna guerra santa, né? E os vizinhos de Israel não ajudam em nada, eles são terríveis, cara. Por exemplo, a pendenga entre xiitas e sunitas, ou seja, uma discussão ridícula sobre alguns profetas a mais ou a menos na linhagem de Maomé, né? E isso é resolvido com guerra e morte, muita morte, né? Quando visitei o Irã em diversas oportunidades, era incrível ver que eles ficam reencenando esses eventos macabros, né? Aí alguém fura os olhos de alguém e, putz, eles encenam isso em praça pública o tempo inteiro, mantendo esse ódio vicejante, né? E os israelenses, os judeus, nem fazem parte dessas encenações. São encenações desse passado terrível entre árabes e persas, né? Mas hoje existe sim um inimigo comum, que são os judeus. Bom, o fato é que em 1948 já haviam muitos judeus naquela região, como eu disse, já eram maioria na Palestina, né? Em regiões da Palestina, e com a comoção mundial após o Holocausto, após a Segunda Guerra, né? A solução foi assentar os israelenses, dar aos israelenses, né, um lugar para viver, tá? Pensando que assim coibiríamos futuros holocaustos. Lembro ainda que com a chegada de Hitler ao poder, a Palestina envia imediatamente o seu chanceler para uma aliança contra os judeus, né? E contra os britânicos, né? Então os palestinos eram aliados de Hitler, de Mussolini e Hirohito, né? E aliados a Hitler, principalmente no ódio aos judeus. Portanto, os palestinos eram sócios da monstruosidade de Hitler. E gostaria de destacar a imbecis, a ignorantes e iletrados como Lula, que constantemente comparam a ocupação israelense na Palestina, autorizada pela ONU, ao Holocausto sofrido pelos judeus, né? Eu quero destacar mais uma vez: Lula, no Holocausto, pessoas inocentes eram arrastadas de suas casas,
tinham seus bens saqueados, eram primeiro isoladas em guetos, depois transportadas em trens para campos de concentração e trabalho forçado. Muitas vezes eram envenenadas com gás nos próprios vagões. Além do trabalho forçado em condições sub-humanas, os judeus eram finalmente mortos no que Hitler chamou de solução final, em banhos da morte, câmaras de gás. Tudo isso planejado, comandado e conduzido com sadismo indizível. Portanto, Lula, gestos de grotesca, incomparável violência contra a humanidade, contra a natureza humana. Portanto, e claramente, crimes contra a vida, contra a dignidade humana, sendo, pois, o ápice da sandice psicopata. Na ocupação israelense, repito, ninguém foi sequer retirado de sua casa. E não houve violência ou perseguição. Mas é verdade que muitos palestinos acordaram sob um novo regime que seguia outro credo. Ainda assim, estava assegurado o direito de credo aos palestinos, mas a sua soberania nacional, claro, foi maculada, claro. Sendo assim, concluo esta importante digressão. A situação dos judeus e palestinos é complexa e ponto final. Não existe solução fácil, nem culpados e inocentes bem definidos. Mas no caso do ataque do Hamas, existe sim um lado certo e outro errado. Existe sim um opressor doentio, monstruoso e assassino, como Hitler. O grupo terrorista Hamas. E o Hamas declara que pretende dominar o mundo e pretende impor o islamismo ao mundo. Não se trata apenas do extermínio aos judeus. Essas são palavras do líder do Hamas.